Hello! Konnichiwa! Olá! Bom, nessa hora você tá olhando esse vídeo e tá pensando assim, será que o Rodrigo ficou doido? Por que ele tá falando em outro idioma? Vem cá! Nosso tema da aula de hoje é... Será que a língua de sinais ela é universal ou não? Por mais que talvez você que esteja vendo esse vídeo já na hora pegou e deu a resposta, tem muita gente, e é incrível, né? É muita gente mesmo que me faz essa pergunta. Por isso, estou eu aqui em mais um vídeo no meu canal para te trazer essa resposta. Então, vamos embora. Primeiro, a gente tem que pensar no nosso próprio idioma, no português. O português, ele é do Brasil. É um idioma aqui do Brasil. Se você for, por exemplo, para Portugal, o jeito que eles se comunicam em Portugal, algumas frases, algumas expressões, é igual que no Brasil? Não. Por quê? Porque o deles é português de Portugal. Então, ainda muda. Se você for para outro país, por exemplo, for para o Japão, igual eu comecei aqui, né? Konnichiwa, olá, o idioma também vai mudar. Até porque eles lá usam outro idioma. Assim como qualquer outro país que você for viajar e for pesquisar e tentar se comunicar. E aí você pensa, tá, mas a língua de sinais, já que é uma língua de sinais que é visível, que você usa as mãos, então ela deve ser igual em qualquer outro país, né? Errado. Não, a língua de sinais, ela não é igual em todos os países, ela não é universal, tá? Exemplo bem simples para você entender. Qual a sigla da língua de sinais aqui no Brasil? Que sigla que se usa? Libras, não é? E o que significa Libras? Isso mesmo que você falou. Língua brasileira de sinais. Então, é uma língua de sinais usada só no Brasil. Tá, professor, e outro país, como que é? Vou te dar alguns exemplos. Lá nos Estados Unidos, usa qual língua de sinais? Usa a ASL, que é American Sign Language. Então, é a língua americana de sinais. Então, algumas coisas mudam. Até as palavras, por exemplo, lá o N deles é assim, o nosso N aqui. Então, muda aí algumas coisas. Por exemplo, lá na Bolívia também muda. Na Bolívia já é língua gestual boliviana. Então, já não é mais língua de sinais, é língua gestual. E no idioma deles, eles falam língua de senhas, né? Mas também é diferente, não é igual aqui no Brasil. Então, não importa para qual país você vá, cada país vai ter a sua língua de sinais, diferente de um do outro. Aí você pensa... Caramba, professor, mas será que não tem nenhumzinho assim, nem sequer um sinal, sabe? Um assim que você vai lá colher, você procura, tá, achei, esse sinal é igual. Tem sim. Só o sinal de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, o sinal de Jesus Cristo é o mesmo, Jesus Cristo. Agora, fora esse sinal, não importa para qual lugar aí do país que você for, para qual lugar, seja, sei lá, nos Estados Unidos, seja, sei lá, no Japão, seja na Bolívia, vai ser uma língua de sinais diferente, ok? Acontece em qualquer idioma. Nós falamos português, os Estados Unidos falam inglês. Na língua de sinais é a mesma coisa. Aqui a gente fala Libras, em outro lugar fala a língua gestual, outro lugar é a língua de sinais americana. Então, se você está aprendendo a língua de sinais aqui no Brasil e quer conversar com um surdo fora do Brasil, você vai ter que aprender a língua de sinais dele. E assim vice-versa. Se alguém de lá quiser aprender a língua de sinais daqui, ele também vai ter que aprender a língua de sinais para se comunicar com os surdos daqui. Isso é de praxe, é importante. Eles precisam aprender uma língua de sinal diferente da outra para se comunicar com surdos de outros países, ok? Aí você pensa, poxa, professor, e eu aqui comemorando que eu ia conseguir conversar com um surdo de outro país? Mas aí você para pensar, você consegue se comunicar com alguém que mora nos Estados Unidos, mora no Japão, mora, sei lá, no Equador? Talvez sim, talvez não. Mas o que é que você precisa? Aprender a língua da pessoa, não é verdade? Dedicar um tempo para estudar, para aprender. A língua de sinais é a mesma coisa. Você sabe a língua brasileira de sinais. Quer conversar com um surdo fora do Brasil? Vai ter que aprender o idioma dele. Não tem como correr, não tem como você sair aí sinalizando em Libras e qualquer surdo de qualquer outro país vai entender. Não vai, infelizmente. Então, será que a língua de sinais ela é universal? Não, a língua de sinais não é universal. Cada país
tem a sua língua de sinais diferente de um país para outro. E para a gente interagir, a gente tem que aprender a língua de sinais daquele país específico, ok? Bom, espero que você tenha gostado aí desse vídeo, tenha sido esclarecedor para você, tá? Você tenha entendido realmente o que significa a língua de sinais e que ela realmente, cada país tem a sua língua de sinais para ser aprendida e para que todos consigam comunicar, tem que se aprender, ok? Então, para terminar essa aula de uma forma bem maneira e bem diferente, o que eu tenho que te dizer, o que eu tenho que te falar, simplesmente thank you, arigato, obrigado.